escolhi fazer o UERJ, fiz Letras, Português e Literatura na Faculdade de Formação de Professores da UERJ de São Gonçalo. Como eu chego lá, nossa, não sei, eu acho que eu sempre quis fazer faculdade. A minha avó dizia que eu ia ser professora, eu acho que eu ouvi o que ela dizia pra mim. Trabalhei desde os meus 15, 16 anos e eu pensava, caramba, com um salário, como que eu vou pagar a faculdade, que é um curso caro? Aí eu descobri que existia uma coisa chamada faculdade pública, mas assim, totalmente fora da minha realidade, eu não conseguia nem visualizar o espaço da faculdade pública. Resolvi fazer um pré-vestibular social, que era aos finais de semana, e ali eu fui conhecendo mais essa possibilidade. Poxa, realmente, talvez eu consiga entrar na universidade, vou ficar aqui estudando. E aí eu lembro que a gente começou a participar de um preparatório em Niterói e pagava um valor baratinho, R$ 50, todo sábado de 7 da manhã às 7 da noite. Quando foi no terceiro mês, a gente não podia mais pagar. Então meu pai me levava porque eu não tinha dinheiro nem para ir pro cursinho, quem dava era uma vizinha, o dinheiro para eu ir para esse cursinho durante o final de semana. E durante a semana eu fazia um cursinho online, pelo YouTube mesmo. Os professores do YouTube, meu Deus, eles são uns anjos. E uma vizinha, ela fazia um pré-vestibular muito caro no Rio. Ela me deu as apostilas dela para que eu pudesse estudar na minha casa. E aí eu vinha da escola, no ensino médio, na formação de professores, estudava de manhã, fazia estágio à tarde, e voltava no finalzinho da tarde, de 4h30, 5h. E aí eu cuidava do Thomas, fazia as coisas de casa e ficava até de madrugada estudando. Dia 10, quarta-feira, 7h52 da manhã. Eu já tô muito atrasada pra faculdade. Tem que chegar lá em 1 hora, isso não vai acontecer. Mas tá chovendo, eu tô passando meio mal. Mas não dá pra faltar nessa altura do semestre, né? Preenchi os formulários, né, do vestibular, e aí a professora orientou, olha, você pode fazer com cotas, Marcela, você é aluno da escola pública, mas você é negra. Lembro dessa fala dela. E eu fiquei tipo, meu Deus, pode ser realmente real, eu realmente posso entrar na universidade pública. E pra mim era tudo muito louco, porque por mais que eu estivesse ali persistindo, estudando, eu ficava assim, cara, e se eu passar, como que eu vou chegar lá? É muito longe da minha casa, eu não tenho dinheiro para ir para a faculdade que é na minha cidade. E aí eu fui descobrindo a questão da cota, fui descobrindo a questão das bolsas, que a UERJ tem muita essa inclusão de ter as bolsas de auxílio. Eu falei, cara, se eu conseguir essas bolsas, certeza que eu vou conseguir ir todo dia. Dia chuvoso, bem ruim, assim, pra ir. Porque, ó, tem que ir de chinelo, porque senão eu chego lá com o pé muito sujo. Mas são os percalços que eu atravesso os meus dias indo pra UERJ. Eu achava que eu ia soltar fogos, que eu ia pular, que eu ia chorar. Mas eu simplesmente fiquei assim, meu Deus, nem parece, eu consegui, que louco. E fui e falei pro meu pai, pai, eu tô na UERJ. Aí meu pai, UERJ lá no Maracanã? Aí meu pai, caraca, como é que você vai? Meu sonho era ter um dinheiro para pagar uma faculdade para você. Mas depois o sonho, a gente mora numa comunidade, muitas coisas não é pra nós de um jeito, mas dá outro diferente, né? E eu me senti muito orgulhoso mesmo de saber que você estava na faculdade do lado do Rio de Janeiro, que é a nossa UERJ aí, representando o Brasil e do mundo, né? E você estava lá e tendo uma cota para pagar passagem, nem dinheiro para pagar passagem eu tinha para você. Aí, mas Deus abençoou que a cota da UERJ, nosso governo do estado resolveu dar essa cota para você prosseguir tua caminhada e graças a Deus você chegou lá na UERJ, está aí, pertinho já de ter sua vitória, com toda certeza. Eu dei até uma proposta para o Alain, por que no dia dos jogos, na abertura dos jogos da escola, no dia que é lá que é do Altinha, por que a gente não faz uma caminhada? Não sei que hora que combinou a Altinha para começar. 10 da manhã. Mas eu acho que não vai funcionar não, vai ficar muito cansativo. Amiga, como é que não dá caminhar até lá? Depois dispersa o pessoal. Quando eu entrei ali, foi assim, surreal, porque era um mundo totalmente diferente do meu dia a dia. As pessoas eram totalmente diferentes. Pra mim, eu me sentia
sei lá, como se fosse um ETzinho ali chegando naquele mundo, eu não sei de nada, o que eu tô fazendo aqui? Socorro, será que eu sou daqui mesmo? Deveria estar aqui, sabe? A gente tem muito isso de ficar, poxa, eu pertenço a esse lugar, ainda mais dentro de uma universidade, assim, pública. Mas a consciência de o que significava estar na faculdade, acho que ela só veio com o tempo, com a vida mesmo, vivendo, conhecendo as pessoas, participando de algumas atividades. Eu acho que aí ela foi entendendo que eu era uma mulher preta, de uma família pobre, fazendo faculdade pública. Ser cotista dentro da universidade é você sempre se reafirmar, sabe? Eu fui entendendo que eu merecia a minha cota racial quando eu fui me construindo e me reconhecendo como uma pessoa negra nessa sociedade. Eu tenho 40 anos, eu me descobri uma mulher preta há mais ou menos uns 14 anos, uns 13 anos. 10 anos, para ser mais precisa, assim, para entender quem sou eu, a minha opção de decidir se eu vou cortar o cabelo, se eu vou deixar o cabelo ficar alisado, fazer o que eu quiser dele, vestir uma roupa e sentir que eu estou bem com aquela roupa, usar um turbante, saber que ele me pertence, entrar no banco e as pessoas te olharem e você não mais preocupar-se com o olhar do outro, porque você sabe quem é você. Estou saindo de uma escola indo para outra, trabalhei de manhã na escola do município e agora saí para a escola privada, estava dando aula. E todo dia esse é meu caminho, meu processo de caminhar. Hoje eu consigo fazer meu trajeto de carro, mas nem sempre foi assim. Eu acho que a minha maior insegurança atualmente é a questão da alimentação, porque a gente tem recebido o auxílio alimentação, alguns alunos a gente escolhe se a gente quer ou não, e quando a gente escolhe receber esse auxílio alimentação, a gente tem que pagar o valor integral do bandejão, que é, se eu não me engano, é R$14,95. Como é o meu caso, eu passo o dia todo na universidade, a gente recebe também R$300, eu preciso escolher se eu quero almoçar ou se eu quero jantar na universidade. Qual foi o momento mais complicado que a gente viveu durante o tempo da faculdade? Que a senhora lembra? O tempo que a gente viveu na faculdade foi quando os ônibus atrasavam e a gente ficava preocupado de ter acontecido alguma coisa com você. O que eu sinto por ela estar na faculdade, muito orgulho. Eu sinto muito orgulho. Por mais que ela tenha saído de uma comunidade, isso não quis dizer nada e ela conseguiu quebrar muitas barreiras para chegar onde ela chegou até hoje. Qual foi o momento mais complicado que a gente viveu durante o tempo que eu estava na faculdade? Com certeza do Thomas pequeno. Com certeza. Eu lembro que o Thomas dormia, a sala saía, ele estava basicamente dormindo, mas se ela voltava, ele também estava dormindo. Aí você perdeu grande parte do crescimento dele. Você perdeu os primeiros passos, os dentes, as primeiras frases. Uma conquista que, assim, foi muito marcante. Mas também de ver que o meu filho crescia e eu não estava com ele. Então, todas as coisas que ele foi vivendo com a minha família. Com a minha mãe, com os meus irmãos. Tem memória que eu não tenho dele. Mas eu não me arrependo. Eu acho que tudo que eu fiz foi porque eu queria muito que ele chegasse onde ele está chegando. Que ele contasse essa história para outras pessoas. E assim, a gente quer ser mãe, a gente quer cuidar do filho, mas a gente quer ser exemplo pro filho da gente. E a minha mãe e meu pai estudaram um pouco porque tiveram poucas oportunidades. E meu pai estava me dando oportunidade, eu não podia desperdiçar. Eu precisava fazer o meu melhor. Por ser uma menina criada somente com o pai, todo mundo tinha expectativa que eu fosse dar muito errado. Então tinha, aquela filha do Fernando. Então, assim, eu ouvi muitas coisas ruins sobre mim que eu preferia até não repetir, que eu fico até... É meio pesado. Eu vi muita gente, tipo, meio que quebrando a cara, sabe? Quando eu passei pra universidade e eu, tipo, quebrei as estatísticas, sabe? Então foi muito... Eu acho que foi chocante pra mim por causa disso, porque é muito triste uma criança ouvir coisas pesadas igual eu ouvi.
Às vezes as pessoas nem falavam diretamente comigo, mas eu sabia que estavam falando de mim, sabe? Tanto eu quanto meu irmão. E eu não falava essas coisas pro meu pai porque eu já sabia que ele estava enfrentando muita coisa, abrindo mão de muita coisa para ter eu e meu irmão aqui. Meu pai é pedreiro, sempre trabalhou muito, mas sempre teve muitas dificuldades para nos cuidar. E eu acho que essa tentativa de buscar estudar, ele sempre falava, estuda, porque se eu não estudei é porque eu não tive oportunidade. Ele falava que ele queria ser advogado, sempre fala isso. Fala muito bem, faz conta como ninguém, mas nunca foi à escola. Então, ele sempre com esse olhar de que a gente buscava na educação a transformação que ele acreditava. Eu sou muito grata por tudo que ele fez, por ele ter aberto mão de todas as coisas que ele queria e ter pensado assim, cara, a história não vai se repetir, sabe? Eu não tive a oportunidade de estudar, mas os meus filhos não vão ter essa mesma história. Eu vou levar meus filhos, se precisar, eu vou debaixo de chuva, eu vou levar minha filha na faculdade de bicicleta. Eu morria de medo de acontecer alguma coisa com ele. E assim, hoje nós somos fonte de inspiração para todos, porque a gente chegou onde ninguém imaginou chegar. Parar para pensar que, poxa, eles tinham um pensamento que a gente não seria ninguém, né? E não é isso. Aí é assim que eu me sinto vencedor mesmo. De tudo, ter você ali eu ainda não fui lá na UERJ, mas eu sei que eu vou estar lá um dia, lá, vendo você. Eu menos entrar, eu vou entrar lá dentro para sua formatura com toda certeza. Isso aí já é vitória garantida. Eu me sinto muito bem, eu me sinto realizado. Sabe que minha tarefa é cumprida como um pai. Se eu morrer hoje ou amanhã, eu já morro até feliz. A gente pode não estar lá no topo, mas a gente é inspiração para muita gente. A riqueza não é isso, né? Não, a gente tem uma riqueza que Não tem preço. não tem preço. A gente consegue ajudar os nossos pais. Sim. Transformamos um jovem maravilhoso. Como futura historiadora que eu quero ser e professora, externar essa minha negritude e pegar os meus pretinhos na mão e falar, vamos lutar, vamos juntos, vamos ocupar esse espaço, porque esse espaço é nosso, a gente tem direito de escolha, é o que eu desejo, é o que eu quero fazer comigo, sabe? Eu quero fazer isso pra mim, eu quero fazer isso pra sociedade. Eu almejo que um dia não exista mais cotas, mas hoje em dia ela ainda é pouca. Eu acho que cada vez que eu subia, a faculdade tem uma escadaria para chegar na parte do prédio, e cada vez que eu subia naquela escadaria, eu pensava que chegar nesse espaço era um momento de mudança, de transformação, ter a oportunidade de conviver com pessoas que me mostravam para além daquela sala de aula. Eu tive excelentes professores na faculdade, pessoas que me davam a oportunidade de pensar que tudo aquilo que eu acreditei no momento de decidir fazer a universidade, entender que a educação podia transformar a minha vida e a minha casa, eram possíveis. Que a educação dá essa oportunidade da gente mudar a nossa história.